Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos como mandante ou visitante da Loteca Concurso 1095. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times como mandante e visitante. Primeiro jogo Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Santos como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo Santa Cruz e Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santa Cruz como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Náutico como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Terceiro jogo Internacional e Ipiranga pelo Campeonato Gaúcho. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional como mandante, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Ipiranga como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Quarto jogo Cruzeiro e Atlético Clube pelo Campeonato Mineiro. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Cruzeiro como mandante, a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Atlético Clube como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Quinto jogo São Paulo e Portuguesa Desportiva pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Portuguesa Desportiva como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Sexto jogo Portuguesa e Flamengo pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Portuguesa como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Flamengo como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sétimo jogo São Bernardo e Corinthians pelo Campeonato Paulista. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Bernardo como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Corinthians como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Oitavo jogo Bangu e Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bangu como mandante, a equipe teve 1 vitória e 4 derrotas. Já o Vasco da Gama como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo CSA e CRB pelo Campeonato Alagoano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do CSA como mandante, a equipe teve 2 vitórias e 3 empates. Já o CRB como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Décimo jogo Vila Nova e Atlético Goianense pelo Campeonato Goiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Vila Nova como mandante, a equipe teve 5 vitórias. Já o Atlético Goianense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 11º jogo Avaí e Chapecoense pelo Campeonato Catarinense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Chapecoense como visitante, nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. 12º jogo Fluminense e Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense como mandante, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Nova Iguaçu como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 13º jogo Coritiba e Operário pelo Campeonato Paranaense. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Coritiba como mandante, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Operário como visitante, nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. 14º jogo Santo André e Água Santa pelo Campeonato Paulista.
Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Santo André como mandante, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Água Santa como visitante, nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.